e irmãos, integrantes da nossa oficina de administração do Centro Espírita, e que tem por título a gestão do Centro Espírita no paradigma da integração e da cooperação. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, e nós, nesta apresentação, eu e o meu colega, vamos não ensinar, nós não pretendemos ensinar nada para ninguém. Apenas o nosso trabalho aqui vai se restringir a um levantamento de questões e a uma abordagem no sentido macro do Centro Espírita. Porque eu sei muito bem que cada administrador, cada dirigente de casa espírita aqui presente sabe muito bem o que faz na sua casa, nos seus processos administrativos, etc. Então, nós não temos este objetivo de querer, né, passar conteúdos extraordinários, mas sim um levantamento de ideias e de reflexões. Eu passo, então, a palavra ao meu colega, Marco Aurélio, para fazer a sua apresentação. Eu queria dizer que eu também sou presidente de Centro Espírita. Centro Espírita Lar de Jesus, aqui de Goiânia. Também enfrento as mesmas dificuldades que vocês do dia a dia. Então, com a palavra, o meu colega, Marco Aurélio. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um motivo de muita alegria, muita satisfação para nós, do Café com Amigos 2, recebê-los nessa manhã de domingo, para que possamos, como disse o nosso companheiro Luiz Paiva, trocar ideias aí, junto com eu e ele, trocando ideias a respeito da gestão da Casa Espírita, da administração da Casa Espírita, que faz parte do nosso dia a dia. Nós também enxergamos esse encontro como uma oportunidade para que nós também possamos aprender, possamos entender melhor como vai ser o futuro das nossas casas espíritas, e como vai ser o papel de cada líder, de cada gestor de casa, nesse novo contexto que se depara aí para o nosso futuro. Então, gostaríamos de dizer que é um motivo de muita alegria para nós. Eu também sou presidente de Casa Espírita, presido aqui em Goiânia, a Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, e espero que esse encontro possa nos trazer aí muitos ensinamentos a respeito do que a doutrina espírita vai enfrentar pela frente. Bem, meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que nos surge quando nós vamos falar, né, sobre administração, no sentido macro da casa espírita, qual o papel que o Centro Espírita desempenha no contexto maior do movimento espírita. Como é que o espiritismo se organizou, né, no país? Foi a partir... Eram centros espíritas esparsos no país como um todo. Em alguns estados havia uma certa organização, né, que se chamava ou Federação ou União Espírita. Aqui no estado de Goiás veio a ser, logo depois, a União Espírita Goiana, em primeiro momento, e no segundo momento, Federação Espírita do estado de Goiás. Mas ocorreu o seguinte, que já havia todo um movimento buscando a unificação, a união dos espíritas de uma maneira geral. A Federação Espírita Brasileira já desempenhava um papel nesse sentido, quando os centros espíritas, adesos aos seus princípios, à sua orientação, se vinculavam a ela diretamente. Mas aí algumas federações de estados, né, se reuniram em 5 de outubro de 1949 e
foi a grande conferência espírita no Rio de Janeiro, e lá decidiram, né, em conjunto com a Federação Espírita Brasileira, fazer aquilo que se chamou de o Pacto Áureo. E daí surgiu, desse Pacto Áureo, surgiu o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão muitíssimo importante dentro do contexto, né, do movimento espírita. Qual é, de fato, o papel do Centro Espírita nesse contexto todo? Segundo o que a própria federação nos diz, e através dos seus documentos, por exemplo, o plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, de 2018 a 2022, 5 anos, ela lá nesse documento, ela diz: incumbe ao Centro Espírita as ações, né, prática doutrinária, de estudos, assistenciais, administrativas e também de unificação. Esses são, genericamente, as atribuições de um centro espírita. Mas nós sabemos que essas atribuições se desdobram muito mais, porque nós temos muito mais atividades que se desdobram. Cada um desses itens, né, correspondem a múltiplas tarefas que nós desenvolvemos. Mas o que o Centro Espírita tem que desempenhar a sua missão? E, nesse sentido, nós precisamos sair assim desse ideal para ver, talvez, um pouco mais da nossa realidade. Então, o que nós percebemos que impede um centro espírita de cumprir a sua missão? O que é a ocorrência de alguns senões que nós vamos levantar aqui a título de, vamos assim dizer, de um ou outro centro espírita tem algum desses problemas, né? Mas que são impeditivos, muitas vezes, da realização da sua missão plena. Então, um problema que às vezes nós vemos é o centro espírita ser autocentrado, ser isolado, que não mantém contato com outros centros e muito menos com o movimento espírita, com o movimento federativo. Ele também ser excessivamente hierarquizado, né? Que nós consideramos como um verdadeiro engessamento, né? E, nesses casos, às vezes, tem líderes que são líderes maiores e menores, que são autoritários e dogmáticos. Isso também é um problema para o nosso movimento, porque a doutrina espírita é, sobretudo, de liberdade. Ter líderes personalistas que selecionam ali não trabalhadores mas sim seguidores, acólitos, né? E aquelas pessoas muitas vezes têm que rezar pela cartilha deles e com isso inibem o surgimento de novos valores. Concentrar-se em poucas lideranças intermediárias, isto é, aqueles cargos menores que há no centro que desempenham, que sustentam o centro efetivamente. Ele ser excessivamente conservador, né? É aquela mesmice, ele está parado no tempo, com as mesmas práticas e estrutura de quando eu até comecei no Espiritismo, em meados do século XX. Tem muitos centros que estão ancorados ainda naquela época. Ele ser também suscetível de desvios doutrinários, são centros que nós consideramos como novidadeiros. Então, tem sempre uma coisa nova, mas que se afasta, muitas vezes, da base kardecista. Ser pouco acolhedor. Muitas vezes, nesses centros,
não muito acolhedores, as pessoas entram e saem do centro sem que ninguém as note, né? Ter um voluntariado também desorganizado. E, como consequência, também rotativo, né? E que não procura se qualificar adequadamente. E muitas vezes também esse voluntariado tem pouca dedicação ao centro espírita, num conceito arcaico de voluntário que vai quando quer, não assume um compromisso com a instituição de ir naqueles horários, de cumprir determinadas tarefas. Nós temos também aqueles centros que apresentam algum tipo de insustentabilidade, seja econômica, espiritual, como nós vamos ver lá na frente. E isso está muitas vezes baseado em coisas bem antiquadas que algumas pessoas carregam, que o centro espírita não precisa tanto de recursos, e o centro espírita tem que ser um local simples. Mas aí colocam só bancos e sem imposto, e de muito desconforto, e as pessoas, principalmente pessoas mais idosas, às vezes não têm condições de assistir uma reunião pública nessa situação. Tem outros centros que praticam o assistencialismo sem promoção social. É aquela figura de dar a cesta básica, de alguma coisa, mas não vão muito mais além do que isso. Nós vemos também centros que apresentam pouco investimento na evangelização da criança e da mocidade, sem formar pessoas encarregadas desses setores, sem dar espaço para o jovem se integrar nas atividades do centro, né? Sem dar o protagonismo que o jovem precisa. Por isso, nós estamos enfrentando um envelhecimento muito grande de nossa população e de nossa população frequentadora dos centros espíritas. Todo mundo pode observar isso. A terceira idade cresceu bastante, é um percentual elevado. Inclusive aqui no nosso evento. Podemos constatar isso pelas estatísticas, pelo apanhado que já foi feito. Portanto, o jovem não está ainda, está fugindo do centro. Nós temos que verificar o que está acontecendo. Centros que apresentam um atendimento espiritual ou atendimento fraterno, como muitas pessoas falam, que é aquilo meio burocrático. A pessoa chega, eles fazem um cadastro, tem pouco acolhimento, muitas vezes, é dado para aquela pessoa uma orientação genérica e logo encaminham ela para a fluidoterapia. É empurrar para os espíritos resolverem o problema que aquela pessoa carrega. Não escutam na direito, né? E nós temos também aqueles centros que muitas vezes não investem na formação de habilidades específicas necessárias dos seus voluntários, e ignorando muitas vezes as oportunidades que o próprio movimento espírita e o movimento federativo, a rede federativa, oferece, como é o caso aqui no Estado de Goiás, que a Federação Espírita do Estado de Goiás se prima por oferecer cursos e oficinas extraordinários. Tem uma citação muito interessante do Emmanuel, que eu gostaria de ler para vocês. Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações espíritas,
é uma engrenagem inteligente, com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Esta é uma afirmativa de Emmanuel, do livro Estude e Viva. Prezados irmãos, o companheiro Marco Aurélio vai continuar a exposição. Companheiros, amigos, amigas, né? Depois das explanações do nosso companheiro Luiz, então, diante de todas essas realidades, nós agora vamos pensar um pouco no qual é o papel do movimento espírita, da casa espírita, no futuro. A sua missão perante a sociedade, perante a nossa coletividade, cada um na sua região, na sua cidade. Que será o papel do Espiritismo a partir de agora? Nos deparamos aí com a pandemia, que, por um lado, tem aí nos deixado muito inseguros em relação à saúde, à saúde nossa, dos nossos familiares, mas também houve aí uma inserção digital quase que obrigatória, que nos levou a pensar mais no que será para frente. Como nós, líderes, vamos dar condições para que possamos fazer aquele papel fundamental do espírito, que é a divulgação da doutrina. Então, nós, dentro das nossas pesquisas, em diálogo com os nossos companheiros espíritas, assistindo às lives aí, que estão sendo muito frequentes agora, que faz com que ficamos próximos, né, um dos outros, mais virtualmente, nós entendemos que o Espiritismo vai ter que, dentro das suas casas, no seu dia a dia, rever um pouco seus conceitos. Essa questão desse isolamento, e quando eu digo isso, eu digo que eu também sempre pensei nessa congregação das casas espíritas, mas nunca me veio em pensamento como isso poderia ser feito. E acaba que esse momento está nos trazendo uma oportunidade grande. É um desafio, mas uma oportunidade. Congregar os adeptos do Espiritismo. Fazer com que todos estejam mais próximos e mais vezes, e com mais facilidade. Promover a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, é óbvio, levando em consideração aí o tríplice aspecto trazido pelo Allan Kardec, que é a nossa base de segurança, que vai nos dar a oportunidade dessa união tão sonhada, porque o dia que em todos nós conseguirmos trazer para dentro da casa espírita, difundindo os princípios espíritas, dentro das bases de Allan Kardec, nós vamos conseguir, sim, ser uma escola de evangelização equânime, aonde aquele que por uma situação ou outra precisar sair de uma cidade para outra cidade, precisar sair de um bairro, de uma cidade grande, mudar para um outro bairro, ele vai encontrar dentro das casas espíritas os seus princípios fundamentais ali preservados, condicionados a essa doutrina nascedora lá, quando Kardec nos trouxe. Nós vamos poder evangelizar as nossas crianças nos estudos espíritas, o nosso jovem, como falou muito bem o nosso companheiro Luiz, hoje é uma preocupação não de uma casa isolada, de um bairro que tem ali 5 ou 6 casas espíritas, ele é uma preocupação a nível nacional. Nós não estamos conseguindo criar ambiente adequado para que aquelas crianças que ali começam a sua evangelização permaneçam nas nossas casas. Nós não estamos conseguindo manter nem os filhos dos nossos frequentadores, que ali passam conosco 2, 3, 4, 5 anos, fazendo a sua evangelização, depois vai para a mocidade e, quando a gente menos percebe, esses jovens
não voltam mais às nossas casas espíritas. Nós precisamos fortalecer dentro da nossa casa a instituição familiar, para que a família se sinta bem na nossa casa espírita, para que a família tenha ali também como a sua casa, o seu ambiente de sossego, o seu ambiente onde ele vai buscar ali energias boas para continuar a sua batalha, a sua luta diária, que é comum a todos nós nesse mundo de provas e expiações. Nós precisamos continuar, não só entre nós, aqueles que já estão há muito tempo e ali envolvidos com as nossas obrigações, a prática da caridade. A prática da caridade, ela tem que iniciar lá na evangelização. Nós temos que carregar essa bandeira conosco dentro das nossas casas. Nós temos que entender que tudo isso que o Luiz falou lá no princípio desse nosso encontro. Nós precisamos fortalecer a rede federativa. Porque somente através da rede federativa é que nós vamos conseguir, digo a todos vocês, segurar esses jovens conosco. Eles vão perceber que há uma organização por trás do movimento espírita, que existem pessoas se entregando, se doando, para poder gerenciar e administrar essas redes, que foi muito bem apresentada pelo nosso companheiro Luiz. Eu passo agora a palavra a ele novamente. Acho até que agora não é o momento, nós vamos, sim, agora passar para ele, sim, para que fale sobre liderança e gestão espírita. Eu sou líder. Por que eu estou na liderança? Qual é o meu papel de líder? É interessante que essa palavra líder, uma companheira nossa, muito querida, ela nos disse o seguinte, que no meio espírita, nós não deveríamos ter essa palavra de líder. Eu acho que aí é porque há uma conotação de valor no sentido do líder. Mas líder é o chefe, né? Líder é aquele que congrega as pessoas. É o caso, por exemplo, de Chico. Chico foi um líder do movimento. O Divaldo Franco também é outro líder. Portanto, nós temos líderes incontestes dentro do movimento. Aliás, nós carecemos muito de verdadeiros líderes, né, no movimento espírita. Mas quais seriam as atitudes do líder em geral? Primeira coisa é saber qual que é o objetivo comum que une as pessoas ali naquele grupo que ele lidera. Ele deve também inspirar confiança, mas para isso ele precisa de confiar em si. E o interessante é que tem um episódio de que Divaldo Franco está contido na obra dele, Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, que trouxeram um problema para o Divaldo, que é a falta de colaboradores no centro espírita. E seria esse o problema. E a resposta dele foi: vocês vão resolver isso melhorando as lideranças. Cada líder tem os colaboradores que produz. Daí a importância do líder, né? Porque ele forja também os trabalhadores e aqueles que irão colaborar com ele no trabalho no centro espírita. Todos os dirigentes espíritas são líderes, né? E, às vezes, ele foi colocado ali, ele nem queria, mas tudo tem uma razão de ser, e talvez estivesse até predestinado que ele devesse cumprir aquela tarefa. Outra coisa é buscar trabalhar em equipe, né? Fazer com que os seus liderados saiam do enfoque do objetivo pessoal para os objetivos coletivos. Formar uma identidade coletiva no centro espírita.
E nos grupos também, cada grupo tem uma certa identidade. E no centro espírita deve ter também uma identidade maior. Isto é muito importante para congregar as pessoas. Deve também ter uma liderança organizacional, isto é, ele passar para os líderes intermediários, aqueles que ocupam cargos ali, que são trabalhadores, que coordenam tarefas, os planos de trabalho, as propostas, e para que esses líderes passem também para os seus grupos. Delegar, todo mundo sabe o que é delegar, né? Passar atribuições, responsabilidades para outras pessoas. Há líderes que são muito concentradores. E ensinar e promover a construção coletiva dos projetos e trabalhos. Outra coisa, motivar as lideranças, né, do centro. É como o nosso irmão Marco nos disse, que, trazendo uma palavra de Allan Kardec, né? O que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. O líder precisa tocar no coração das pessoas. E uma outra coisa é prestigiar também a autonomia dos seus liderados, né? Porque nós temos que ensinar as pessoas a pensar, e não o que elas devem pensar. Nós temos que as qualidades de um líder servidor seria na sequência, e eu passo a palavra para o meu companheiro Marco, para que ele tece as suas considerações. Pois bem, amigo Luiz, a questão do líder servidor. Primeiramente, eu acho que todo trabalhador espírita, aqueles que recebem, eu digo muito que quando a gente está liderando numa casa espírita ou algum trabalho numa casa espírita, na verdade, isso é um motivo de muita honra para nós. Poderíamos dizer que, lembrando aquela frase que todos nós, espíritas principalmente, os usamos, nada acontece por acaso. Nós temos, sim, uma responsabilidade, uma missão, que certamente foi elaborada, e nós a admitimos, a aceitamos, antes até da nossa reencarnação, e durante a nossa existência, de repente, a gente se depara com oportunidades para poder liderar algum trabalho nesse sentido religioso, e principalmente na doutrina espírita, que tem esse contexto aí da caridade plura e plena. E o líder servidor, que o maior exemplo que nós tivemos aí, poderíamos lembrar de Jesus, que até hoje a gente tenta entender ainda o que Jesus nos deixou, o que Jesus quis passar para a humanidade, ele com toda a sua presciência, né, de visão de futuro, ele sabia que um dia nós iríamos nos despertar para poder observar esse modelo que ele tentou ser para todos nós. E o líder espírita, esse gestor espírita, ele tem algumas funções que ele precisa exercer e algumas atribuições que ele tem que conduzir. Primeiramente, ele tem que amar pessoas, amar gente. É algo difícil, mas que nós estamos aqui experimentando, né? Esse ato íntimo, emocional, amar as pessoas. Então, precisamos amar gente, saber que estamos lidando com gente. Segundo, ter muita paciência, perseverança, paciência nessa nossa função dentro da casa espírita. Paciência não quer dizer que estamos de acordo com os erros, de forma alguma. Eu disse agora há pouco que
A base que nos sustenta é a base doutrinária, né? O Pentateuco kardeciano, e se estivermos baseados nisso, certamente nós vamos conseguir, sim, ter a paciência, não admitindo os erros, porque os erros contaminam a pureza da doutrina, e nessa atribuição que exercemos, quando temos que exercer a paciência, o que precisamos saber é que precisamos estabelecer um diálogo aberto. Esse diálogo fraterno tão falado, eles têm que estar primeiro em nós, que estamos à frente. Precisamos aprender a administrar os conflitos que surgem dentro da casa espírita, que são naturais, normais. Não é nada de outro mundo, é desse mundo mesmo. Podemos dizer outro mundo, pode ser a influência espiritual, mas faz parte desse contexto e dessa obrigação nossa que nós assumimos. E algo que o Luiz disse agora há pouco, até se utilizando lá da questão do Divaldo, quando foi perguntado a respeito do líder. Capacitar e integrar ao contexto do movimento espírita, da nossa casa espírita, dos trabalhos dentro da casa espírita, os voluntários. E dando a eles condições de entender como funciona a doutrina espírita. Tá? Precisamos ser pessoas gentis, porque sempre surgem aqueles novos frequentadores, aqueles que chegam à casa pela primeira vez, às vezes nunca frequentou a casa espírita. Precisamos ter gentileza, cordialidade, para que essas pessoas se sintam bem dentro da nossa casa espírita. Ser humildes, no verdadeiro contexto da humildade, aquele que não é permitir que se faça tudo e a hora que se der, que se queira fazer, mas ser autêntico. E essa autenticidade é igual às assinaturas digitais de hoje, né? Você tem que comprovar lá uma série de documentos. Comprove através lá do conhecimento de Kardec, da doutrina, do seu nascedouro. Precisamos transmitir àqueles que convivem conosco na casa espírita confiança. Eles têm que confiar em nós. Tem que estabelecer esse ambiente de confiança, né? Essa relação de um acreditar no outro, e também a honestidade que tem que se fazer parte de todos os nossos movimentos e dentro da casa espírita. E uma coisa que nós precisamos lembrar: fidelidade aos compromissos assumidos. Como eu disse no princípio, vamos ser fiéis aos compromissos que assumimos antes de virmos para cá. Agora já estamos com a oportunidade de ouro em nossas mãos. Então, vamos exercê-la com muita alegria e com muita coragem. E não podemos deixar de pontuar nesse momento. Temos que formar novos líderes. Precisamos, dentro de tudo o que falamos, trazer para a realidade. Pensar muito, com muita responsabilidade. Precisamos preparar os líderes do futuro. E agora nós vamos voltar a palavra para o nosso companheiro Luiz Paiva, para que ele aí fale sobre a liderança necessária, né, para o movimento espírita. Bem, prezados irmãos, o movimento espírita precisa muito de líderes, mas líderes conscientes do seu papel. Daí a necessidade de nós prepararmos esses líderes. Né? A liderança também é uma habilidade, e as habilidades podem ser desenvolvidas. Agora, eu queria dizer que nós temos, grosso modo, 3 tipos de liderança. E essas lideranças vocês podem identificar, na verdade, são estilos de liderança. Nós temos aquela liderança autocrática, né, centralizadora, que ocorreu muito no passado, por necessidades da época, né? Temos são pessoas que centralizam, que são autoritárias, muitas vezes, né? Nós temos a liderança democrática, que, como o nome mesmo diz,
é aquela pessoa que ouve o outro, a opinião, chega num consenso. Nós temos também um outro tipo de liderança, que é a liderança laissez-faire. Laissez-faire, laissez-passer. Isso é aquele que deixa passar tudo, aquele que não importa muito com as condições como que o trabalho está sendo feito. Mas entre um estilo e outro, há aqueles pontos intermediários em que nós podemos classificar quase todos os líderes existentes, né? Mas nós, no movimento espírita, temos uma responsabilidade diferente, porque nós temos que ser líderes efetivos, conscientes, e, por que não, né? O que mais se coaduna com a nossa filosofia é exatamente o líder democrático. Agora, nós temos um outro ponto, que muitas vezes nós não temos consciência de como que nós passamos o nosso estilo de liderança. Como é que como que as pessoas percebem a forma como nós somos líderes? Então, existe a liderança ofertada, que é aquela que eu entrego, né, na minha instituição para os meus liderados. A liderança percebida, que é a liderança que eles percebem que eu tenho, né, que eu executo. E a liderança que é necessária. E a liderança que é necessária é aquela que atende aos objetivos e aos resultados de interesse da instituição. Como líderes que somos, Jesus não é só o nosso modelo e guia, como dizem os espíritos, para, vamos assim dizer, o nosso lado religioso, Jesus é nosso guia em todos os sentidos, e também no sentido da liderança, porque Jesus foi um líder servidor. Inclusive, tem um autor americano, James Hunter, que escreveu um livro interessante, O Monge e o Executivo, que eu recomendaria que vocês o lessem, que todos nós o lêssemos, né? Ele lançou, baseado, diz ele, em Jesus, o conceito de líder-servidor. E ele aponta várias características que seriam do líder-servidor, nos moldes de Jesus. É aquele que transcende os limites do personalismo. Ele abdica das suas opiniões, muitas vezes, dos seus pontos de vista, para poder atingir um objetivo comum. Muitas vezes nós temos que ceder, né? E levar em conta a opinião dos nossos liderados. É aquele que se aplica ao trabalho contínuo sem se preocupar com o brilho individual, com o brilho pessoal. Ele tem como meta prioritária a formação de outros líderes, porque ele sabe que a casa, os líderes, nós somos transitórios, e a casa é permanente, a doutrina é eterna. Então, para que haja continuidade, é necessária a formação contínua de novos valores. E ele se compromete também com a união de esforços e a unificação de princípios a unificação, nós podemos dizer, começa dentro do centro espírita. Nós temos que unificar todos os setores da casa, num mesmo espírito, num mesmo pensamento comum. Mas nós vamos ver aí, vamos passar uma imagem que mostra como que às vezes ocorre o desperdício da liderança. Então, nós temos aí no círculo rosa a liderança necessária. No círculo azul, a liderança que o líder está oferecendo.
E no verde, né, aí clarinho, nós temos a liderança que é percebida. Mas como que isso deveria ser? Qual que é o ideal? O ideal é a fusão daquilo que eu penso, que eu estou passando, com aquilo que as pessoas estão percebendo e com as necessidades reais da instituição que eu estou administrando, que eu estou liderando, né? Os grupos que eu estou liderando. Então, é o caso dos líderes afinados com a instituição. Ele reúne essas três facetas, podemos assim dizer. E agora eu vou passar, né, para o companheiro Marco Aurélio, para que ele continue no sentido de falar sobre a gestão da casa espírita. E se tratando de gestão da casa espírita, e se pensando nesse futuro que nos aguarda, que nos espera, nós estamos aí no século XXI. Se a gente for fazer uma análise da história humana, a gente percebe que as grandes mudanças, né, as grandes transformações, inclusive consta lá na Gênesis, né, lá se não me engano, no seu capítulo 27º, sobre a nova era, existem as épocas de grandes transições e grandes mudanças. E as mudanças antigamente, elas aconteciam aí, pelo menos gravados aí na história, de 200 em 200 anos, 500 e 500 anos, e isso veio afunilando com o passar do tempo. As mudanças hoje são muito mais rápidas. Aquilo que nós, dessa geração aí dos 50, 60 anos, vimos quando éramos jovens e crianças, a gente via mudanças aí de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, e isso veio afunilando, e as mudanças hoje são numa velocidade até incompreensível pela a nossa capacidade de assimilação. Então, nós temos que pensar muito no futuro da nossa casa espírita, no futuro do movimento espírita. Como o nosso companheiro disse, nós somos passageiros. Nós estamos aqui numa passagem, a doutrina permanece, as casas e o movimento espírita vai permanecer. Nós precisamos pensar, então, na sustentabilidade da casa espírita. Como sustentar esse movimento, como sustentar as casas espíritas de pé, é algo que nós precisamos refletir juntos mesmo, todos nós. Cada um com a sua experiência, com a sua vivência, transmitindo para o outro, tá? Até porque o conceito nosso que nós temos de sustentabilidade é entender os processos que utilizamos hoje, as ferramentas que utilizamos, como nós lidamos com essas ferramentas e com esses processos, para que possamos permitir a permanência desse movimento a longo prazo, ou infinitamente, até os fins, né? Então, esse é o conceito que nós temos. E como que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos hoje, dentro dessas novas exigências, um público hoje que nos procura, um público bem mais condicionado, bem mais orientado em termos da ciência, né, dos conhecimentos, hoje a tecnologia está aí para isso. Então, são demandas muito mais sensíveis e muito mais diversificadas que nos buscam hoje nas casas espíritas. Então, nós precisamos pensar nessa sustentabilidade. Não só resolvendo o presente, mas sim achando soluções para o presente, para que essas soluções permeiem um futuro e uma sustentabilidade futura. Nós, a Casa Espírita, eu digo isso sem muito temor, nós temos uma estratégia não financeira. Geralmente, nós nos utilizamos dessa estratégia não financeira. Se eu não me engano, Luiz, ele pode até dar um joia aí, ou falar sim ou não. Lá atrás, ele, no seu comentário inicial, ele disse que a gente tem um certo receio de falar que as casas espíritas são instituições
que tem as suas obrigações, como qualquer outra instituição. Que existe uma empresa, ou com as suas atividades de serviço ou comerciais, elas têm CNPJ, ela tem que ter inscrição, ela tem que ter todo um cuidado jurídico para que ela possa estar aberta e recepcionar aí os que a procuram. E, além disso, ela tem as suas obrigações de manutenção, de conservação, de melhoria da casa espírita, até porque nós temos que avançar junto com a humanidade. Não adianta pensarmos que as nossas casas vão ser como elas são hoje para sempre. Elas precisam acompanhar a evolução que o mundo vem nos mostrando aí a cada dia, como a gente acabou de dizer. As mudanças são muito rápidas, nós precisamos também ser rápidos, precisamos também pensar rápido. E para isso, quanto mais nós estivermos juntos, mais soluções nós vamos encontrar juntos, para que a gente resolva essas questões, essas exigências do momento e do futuro. E nós vamos até apresentar também aí um quadro, né, uma estatística aí do censo IBGE de 2010, que fala dos percentuais aí dos espíritas, né, com as suas classes sociais, e que a gente muitas das vezes fica lá no nosso dia a dia isolados, a gente não se apercebe disso. Muitas das vezes as casas passamos por grande dificuldade de manutenção, por grande dificuldade de conservação. Nesse quadro vocês vão perceber, que está aí na tela, que 31,5% hoje dos espíritas, isso censo de 2010, se tiver um censo hoje eu tenho certeza que isso vai subir, tem nível superior. 15% tem o ensino fundamental incompleto. 1,8% não tem instrução. E 1,4% não são alfabetizados. 19,7% dos espíritas se declaram no grupo de pessoas com rendimento acima de 5 salários mínimos. Então, nós temos que começar a criar mecanismos inteligentes para que a gente possa realmente ter aí um meio de recursos financeiros adequados para que possamos, pelo menos, estarmos mais adequados às exigências atuais. E já pensando em algo do futuro. Se eu não me engano, tem casas aí que já tem departamentos aí de recursos, né, de levantamento de recursos, não é, Luiz? Exato. Captação de recursos, né? Captação de recursos, pensando justamente nisso, e dar condições para que a casa espírita tenha dentro dela toda a sua organização cada vez mais moderna, mais adaptada ao novo momento que vivemos, e isso de baixo para cima, se nós pensarmos na casa espírita estruturada, bem organizada, isso também vai ajudar em toda a rede que se forma em torno da doutrina espírita. Eu acho que o segundo bloco nosso está terminando. Nós vamos agora abrir espaço aí para as perguntas e respostas, né? É óbvio que nós não vamos ter tempo para responder todas as perguntas, né, Luiz? E a gente até antes, nós combinamos o seguinte: vamos responder aquilo que o tempo nos permitir, e aquelas que não puderem ser respondidas durante a live, nós iremos responder posteriormente, enviando para o WhatsApp de quem perguntou. É isso mesmo, né, Luiz? Sim. Nós acordamos lá no princípio. Tá? Então, nós encerramos essa primeira parte e vamos passar para as perguntas e respostas.